E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da missão autodidata. Hoje nós temos esses temas para a nossa aula. Vamos começar. O primeiro tema, verbos. Os verbos são uma parte importantíssima do aprendizado de uma nova língua. Verbos são como pontes em uma frase. Nos ajudam a expressar nossa opinião sobre uma determinada ação. Para trabalhar com os verbos, devemos nos concentrar em aprender e memorizá-los um por um e não nos prender somente ao presente. Os outros tempos verbais também têm grande valor. Mas é aconselhável avançar para outros tempos verbais assim que o aluno se sentir confortável com o tempo presente. Logo após ir trabalhando sucessivamente tempo por tempo. Uma forma de facilitar o aprendizado de tempos verbais diferentes é procurar os seus padrões. Os verbos regulares normalmente têm a mesma finalização, mantendo a sua raiz. Já eu vou dar um exemplo sobre isso, mas eu gostaria de falar justamente sobre a importância de aprender os verbos. Gente, em muitos momentos nós iremos utilizar verbos. À medida que eu estou falando aqui com vocês, eu estou utilizando vários verbos, né? Então, o que acontece? Se eu sei que eu vou utilizar verbos várias vezes na fala de um idioma, né, quando eu estiver conversando, quando eu estiver falando, eu preciso entender que eu devo estudar os verbos, porque em todo momento eu vou querer utilizar um verbo e se eu não tiver esse vocabulário, eu vou ficar sem saber o que falar. Então procurem os verbos. E isso que eu estou falando sobre tempos verbais é importantíssimo. Quando você fala no português, por exemplo, você não vai só dizer eu falo, eu como, eu danço. Você só não vai somente falar no português, no presente, mas você também vai falar no passado. Você pode dizer, eu comi, eu dancei, ou no futuro, eu vou comer, eu comerei, né? Então você vai fazer essas variações, né? Então a gente precisa entender que eu devo estudar os outros tempos, né? Então se eu pego o verbo caminhar, por exemplo, eu tenho que estudar caminhar no presente, no passado, no futuro e em outras variações de tempo que a gente tiver, né? Outras opções aí. Então fiquem com isso em mente, não esqueçam de estudar outros tempos, porque isso vai fazer com que você possa se expressar melhor. Isso é necessário, é fundamental. Então, como eu estava falando aqui, que nós devemos buscar padrões, então a gente vai ter muitos padrões quando a gente fala de tempos, né, verbais. Então vamos ver os exemplos que nós temos aqui, ó. Verbos comer e correr no presente espanhol. Nós temos o verbo correr, né? Então, o início do verbo, né, a sua raiz, eu tenho yo corro, que seria eu corro. Só que vocês veem que está separado ali, né, o final dele. Então, justamente por quê? Porque esse final eu posso adicionar ele ao verbo comer e ele vai seguir esse mesmo padrão. Então, tu corres, ele corre. Nosotros corremos, ustedes correm, eles correm. Aqui eu estou só conjugando. Eu corro, você corre, nós corremos, vocês correm, eles correm. Aí, quando você vai para o verbo comer, é a mesma finalização. Eu como, tu comes, ele comem, nosotros comemos, ustedes comem, eles comem, ok? Então, vocês veem que é tudo igual, Você vê o que está separado aqui, aqui. Você pode até pausar o vídeo se você quiser. Vai ser igual que esse aqui. Então vocês têm que procurar esses padrões porque tá cheio. Outro idioma que eu poderia citar que tem muito é o francês. O francês ele é muito repetitivo com as conjugações. Então vocês têm que buscar esses padrões nos verbos regulares, né? Porque a gente também tem os verbos irregulares que podem ter uma certa variação, podem ter algo diferente. Então os verbos regulares você acha facilmente, é só usar o Google, né? Você coloca verbos regulares em espanhol ou em inglês, o idioma que você quer aprender, e você vê os padrões, você já vai aprender a conjugar vários verbos. Só que isso não vale somente para o presente, também vai ser válido para os outros tempos, ok? Então vamos lá para a escrita. A pessoa que está aprendendo uma nova língua deve ser motivada para escrever e fazer anotações. Quanto mais organizado o aluno for, melhor É importante especificar do que se tratam suas anotações. Nessa metodologia, a escrita é muito importante por dois motivos. Ajuda a memorizar as palavras e também todas as anotações irão servir para o próximo ponto, que é a repetição sequencial. Isso é extremamente importante. Então, gente, é o seguinte. Se você tem um caderno
ou um dispositivo, né, que vai ter ali algo para você anotar, você tem que utilizar isso. Eu não diria que você tem que fazer, tipo, a explicação, né, daquilo que você anotou, ao menos que você sinta que isso seja necessário. Mas se você simplesmente anota frases, palavras, né, e eu diria que vocês evitem colocar a tradução o máximo possível. Não coloquem, ao menos que seja necessário. Você vê assim, essa palavra é muito estranha, eu estou tendo dificuldade para lembrar dela, coloca ali a tradução. É melhor do que você toda hora ter que ficar procurando a tradução. E para que vai servir você ter esse caderno organizadinho, cheio de frases e de palavras, né? Agora você vai entender melhor. Nós temos o que é a repetição sequencial, você vai entender. Quando aprendemos um idioma, vamos ver muitas palavras novas, algumas totalmente diferentes das suas versões na nossa língua materna. Por isso que não podemos ver uma palavra só uma vez. Uma técnica que desenvolvi quando aprendia francês foi a repetição sequencial. Mantinha diversas anotações em francês em um caderno e depois separava um momento para ler as anotações em voz alta. Devemos ter cuidado para não repetir uma mesma palavra ou frase várias vezes. A ideia é ler uma vez e passar para a próxima frase ou palavra. Só repetir no caso de sentir a necessidade ou analisar mais profundamente a frase ou palavra. Só repetir no caso de sentir a necessidade ou analisar mais profundamente a frase ou palavra, né? O que eu quero dizer com isso? Eu já vou explicar melhor a repetição sequencial, mas basicamente o que eu estou querendo dizer é que nessa técnica aqui de repetição sequencial, você só deve repetir tipo 2, 3 vezes uma mesma palavra de uma vez, se você sentir essa necessidade, né? Ou se você quer analisar ela mais profundamente. Vamos supor, eu tenho dificuldade com essa palavra, posso dizer ela 2, 3 vezes de uma vez só. Posso dedicar uns 10 minutos por dia para ler minhas anotações, porém, quanto mais tempo, melhor. Este exercício ajuda a memorizar vocabulário e ajuda a exercitar a pronúncia e a compreensão auditiva. Então, isso aqui tem vários benefícios, né? Então, basicamente, gente, para que fique claro aí o que é a repetição sequencial, em palavras simples, né? Porque talvez ficou meio assim abstrato, não sei, através dessa explicação, mas vamos entender. Você tem o seu caderno e você coloca várias frases, uma embaixo da outra, naquele idioma que você está aprendendo, certo? Vários. Vamos supor que você tem 10 frases numa folha só, ok? De caderno. Aquelas 10 frases você vai ler dessa forma, em sequência, ok? Então você vai fazer o quê? Você lê a frase número 1, depois você lê a frase número 2, a frase número 3, a frase número 4, 5, até chegar à 10ª frase, certo? Você não repetiu essas frases 2 vezes, você só leu ela uma vez, mas você, ao chegar ao final, você pode começar novamente, ok? Uma atrás da outra. Não é interessante você pegar a frase número 1 e você ficar repetindo 2, 3, 4, 5 vezes, porque isso é cansativo. Mas se você lê uma, depois você lê de novo a segunda, né? Terceira, quarta. Aí quando você chegar no final, você vai ter que voltar. Então se torna uma repetição aí, né? Está repetindo aquilo. E é interessante você ler em voz alta, porque ao ler em voz alta, você está exercitando justamente a sua pronúncia, né? Você está memorizando aquilo tudo, né? Você está treinando a sua pronúncia, que sempre está tentando melhorar, né, a sua pronúncia quando você vai lendo as frases, e também a sua compreensão auditiva, que você vai escutando a sua voz, pronunciando aquilo, você vai reconhecendo ali aquelas palavras. Então, essa parte aqui, a repetição sequencial, é muito importante. E quando vocês estiverem estudando o idioma em casa, não deixem de fazer isso. Isso vai ajudar muito, muito mesmo, ok? E é isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa terceira aula. Lembrando que vocês podem entrar em contato conosco. Até a próxima!